E o título da palavra de hoje é Movendo os Céus a partir da terra. Diga comigo, eu posso mover os céus daqui de onde eu vivo. Você realmente crê nisso? Você crê nisso? Jesus diz em Mateus 18:18, tudo aquilo que ligardes na terra terá sido ligado aonde? E tudo aquilo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Como é que nós ligamos na terra para que o céu haja? Nós temos vivido um tempo que a igreja, eu descobri esses dias, que o goiano, ele fala preguiça. Para que é mesmo? Assim, tipo, veio uma notícia ruim do Brasil, pastor Degman falou assim, não, gente, eu estou com preguiça dessas notícias. Ai, que preguiça disso. Eu falei, para mim, preguiça é preguiça. Preguiça é quando eu não quero fazer nada. Lá no Paraná é assim, tá, pastor Degman? Mas com esse tanto de goiano dentro da igreja hoje, gente, nós realmente temos que aprender um dialeto, né? Eu já falei que com esse tanto de goiano aqui, não sei não. Ou todo mundo aprende a comer piqui, aí tem os de Brasília também, né? Aí tá, nem vou repetir o que eu ouvi dali, que isso é soberba. Diz que Deus mudou a igreja de nível. Você aplaude aí, né, dona Shirley? Pois é, queridos, mas hoje nós temos uma igreja na terra. Quando eu falo uma igreja, eu não estou falando especificamente da igreja 1000, de nós, mas nós temos que olhar para nós. Hoje, o crente tem preguiça de orar. Preguiça de trilhar o caminho da oração. Verdade ou mentira? Nos sentimos tão ocupados que muitas vezes não temos tempo para nada. E muitas vezes nós não cremos no que Deus pode fazer através de nós. Olhe para o seu irmão e diga, Deus escolheu fazer na terra através de você. Diga isso para o seu irmão, através de você. Agora diga assim, Deus escolheu fazer na terra através de mim. Através de mim. Precisamos nos colocar nessa posição. Por que eu escolhi Elias? Por causa desse versículo. Nós vamos ver a vida desse homem. Poderia falar para você de Josué? Josué 10:12, diz que Josué, o povo estava numa guerra, foi avisado que o povo de Gibeão mandou um recado para Josué, e Josué reúne o exército e começa uma luta. E chega no meio-dia, para que não escurecesse antes que a luta acabasse e eles tivessem a vitória. Josué diz assim, sol, detenha-te em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. E a Bíblia diz que o sol parou ao meio-dia, e a lua parou, até que os inimigos foram todos vencidos. Então Deus pode agir na terra através de nós? Nós podemos mover os céus? Podemos. Amém, queridos? Tiago 5, 17 e 18 diz assim, Elias era homem frágil. Eu peguei essa versão aqui porque eu achei tremenda. Era humano e frágil, como nós. Ele orou com insistência para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Ele orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Olhe só, Elias era humano e frágil,
igual eu e você. Às vezes nós lemos a palavra de Deus e achamos que essas coisas sobrenaturais só aconteciam naquele tempo, e com aquele super-homem, aquele santo, aquela pessoa assim que não tinha defeito nenhum, não tinha fragilidade nenhuma, mas não. Ele era humano e frágil. Outras versões diz que ele era homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões, as mesmas fraquezas, os mesmos defeitos. E ele orou, com um detalhe, ele orou com insistência para que não houvesse chuva na terra. E por 3 anos e 3 meses, não choveu na terra. E depois ele orou, e a chuva caiu, e a terra produziu seu fruto. Olha que tremendo. E esse detalhe é Deus falando conosco, que Ele nos deu esse poder e essa autoridade. Mas como nós vamos chegar lá? Você está disposto a isso? Por que que Elias orou para que não chovesse? No capítulo 17, você vai ler que Israel, o rei de Israel, era Acabe. E Acabe, ele ergueu um poste ídolo, a Baal, e eles adoravam Baal. Então o povo de Deus, o povo adorava Baal, e o povo também adorava Deus. Eles cocheavam. Deixa eu mudar essa palavra aqui. Como é que eu podia substituir? Porque os adolescentes não sabem. Eles variavam entre 2 pensamentos. Ou seja, era um pouquinho do mundo e um pouquinho de Deus. E, infelizmente, nós, a igreja do Senhor, estamos muitas vezes vivendo assim. Baal, ele era o Deus da chuva, o Deus da fertilidade. Então, como o povo precisava de chuva para a terra produzir, ao invés de recorrer somente a Deus, não, eles tinham alguém que eles acreditavam que seria o provedor da chuva e traria fertilidade à terra. Elias, ele chega até Acabe, o rei. Primeiro detalhe na vida de Elias, a ousadia, entender o que está acontecendo e a ousadia de confrontar e deixar Deus tratar com o pecado. Ele confrontou e ele deixou Deus tratar com o pecado do povo. Ele pagou um preço. Leia depois a história de Elias. Ele pagou um preço. E ele chega para Acabe e ele diz assim: por 3 anos, não haverá chuva sobre a terra. Ele não determina o tempo. Ele diz assim: não haverá chuva sobre a terra. E não haverá chuva sobre a terra segundo a minha palavra. Olha a convicção de um homem de fé e que tem a certeza do ministério profético na sua vida. Hoje, nós aprendemos muitas vezes. Eu estava ouvindo um vídeo que alguém me mandou sobre ministério profético, a diferença entre dom e entre ministério. Algumas coisas muito boas, mas outras assim, nada a ver. E às vezes uma pessoa, ela é usada por Deus em um determinado momento, uma única vez. Porque quando Deus quer falar, Ele usa mula, não usa? Uma única vez. E aí essa pessoa se denomina profeta. Mas, queridos, o profeta, ele é aquele que chora pelo povo, que geme pelo povo, que vê a necessidade do povo e que confronta o pecado do povo. Elias fez isso. E ele pagou um preço por isso, porque ele também fez parte dessa época, desse tempo de seca, de sequidão. E nesse tempo, ele experimentou o sustento de Deus, o cuidado de Deus sobre a vida dele. Porque Deus ordenava a corvos
que levasse comida para Elias. Deus ordenou viúva que sustentasse Elias. Então, meu querido, muitas vezes, nós abrimos mão daquilo que Deus colocou dentro de nós, daquilo que nós carregamos, porque não queremos simplesmente pagar o preço. Diga, Elias pagou o preço. Pagou um preço. Amém? Eu vou ter que correr um pouquinho aqui. Primeiro ponto, queridos, que um profeta, ele confronta o pecado. E a Bíblia diz aqui no capítulo 18, no verso 1, diz assim: depois de muito tempo, passados 3 anos, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, e eu mandarei chuva sobre a terra. Veja bem, 3 anos, Deus manda Elias, de novo, a Acabe dizer: eu vou mandar chuva sobre a terra. Então Elias, ele confrontou, e ele, o que ele fazia? Ele ouvia a voz de Deus. Ouvia a voz de Deus. Você ouve a voz de Deus? Ontem eu estava conversando com uma pessoa que ela disse assim: quando a gente está alinhado com Deus, você ouve a voz de Deus até através de uma parede. Trabalhando. As situações falam conosco. Deus manda Elias e Elias vai. No verso 21, você quer acompanhar comigo? Está aberto em 1 Reis 18? No verso 21, Elias se aproxima de todo o povo. E diz para o povo: até quando titubeareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal é Deus, segui-o. O povo, porém, não lhe respondeu nada. O povo ouviu e não respondeu nada. Talvez porque o povo não entendesse, naquele exato momento, o que eles deveriam fazer. Porque quando nós ficamos entre 2 pensamentos, quando nós vivemos em dúvida do que realmente nós queremos, nós não entendemos nenhuma coisa e nem outra. Elias chega ali para o povo e ele diz assim: se o Senhor é Deus, vocês vão confiar em Deus, vocês vão servir a Deus. Porém, se Baal é Deus, se Baal é quem sustenta vocês, se Baal é quem provê vocês, se Baal é quem estende a mão para vocês, então vão servir Baal. Mas o tempo de servir a 2 senhores acabou. Será que nós hoje, como igreja, podemos olhar no espelho e dizer assim: o tempo de servir a 2 senhores acabou agora. Acabou hoje. O tempo de confiar no meu braço, na minha carne, nos meus pensamentos, nas minhas ideias, acabou. E Elias faz isso. E é muito interessante que ele fala para o povo assim, para os profetas de Baal, ele confronta. E uma das características do profeta é não temer o inimigo. Essa é uma característica. Não temer o inimigo. Ele era sozinho, e ali tinham 430 profetas de Baal. E junto com 430 profetas de Baal tinha o povo. E hoje, muitas vezes, nós, pastores, servos de Deus, que esteja aqui no púlpito ou sentado nos bancos da igreja, porque você foi chamado para servir a Deus, independente de ter um título ou não, muitas vezes nós não nos posicionamos
Porque nós temos medo. Medo do que o povo vai falar. Medo do que o povo... será que vai ficar na igreja? Será que não vai? Será que vai frequentar minha casa? Será que vai ser meu amigo? Nós precisamos dizer basta. Nós precisamos. A igreja do Senhor precisa retomar o poder. Os profetas do Senhor precisam ser levantados na terra. E aí, queridos, a Bíblia diz que Elias, no verso 27, ao meio-dia, Elias passou a zombar deles, porque os profetas de Baal se retalharam, e clamaram, e gritaram, e fizeram, e aconteceram, mas naquele momento, os anjos do Senhor trabalhavam a favor de Elias. Os céus trabalhavam a favor de Elias. Nada aconteceu. Aí Elias, ao meio-dia, diz assim: clamai em alta voz, porque ele é um Deus, não é? Não é ele que tem suprido vocês? Não é ele que tem sustentado vocês? Não é ele que tem direcionado vocês? Ele não é um Deus? Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa a fazer, ou esteja em alguma viagem, talvez esteja dormindo. E Elias ali zomba de todo mundo. Sabe por quê? Porque Elias conhecia algo que muitas vezes nós, a igreja de Deus, não conhecemos. A igreja de hoje muitas vezes não conhece. Elias conhecia a autoridade que havia sobre a vida dele. Ele conhecia quem ele carregava. Ele carregava o Espírito de Deus. Ele era a boca de Deus na terra. Muitas vezes, queridos, às vezes eu convoco alguém para orar e falo assim: olha, você precisa orar. E aí a pessoa, às vezes, não é nem eu que convoquei, ela fala: pastora, preciso orar pelo fulano ali. Eu falo: querida, comece a pagar um preço de oração. Ore você. Você está ali trabalhando com aquela pessoa todo dia. Pague um preço. Deus me livre, pastora, vai vir retaliação sobre a minha vida. Eu sou obrigada a dizer para a pessoa assim: o que Jesus disse a seu respeito? Eis aí eu vos dou autoridade para pisar serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do mal. Nada nos causará dano, queridos. O inferno pode se levantar? Pode, mas a autoridade de Deus está em nós. Nós carregamos dentro de nós a autoridade do Senhor. O problema é muitas vezes a palavrinha, preguiça. Né? E aí a palavra de Deus continua dizendo aqui, que Elias desafia o povo. Olhe só, Elias, ele desafia o povo. Um profeta, ele desafia quem caminha com ele. Um profeta desafia o povo, o profeta desafia a cidade, o profeta desafia o estado, o profeta desafia o país. Mas como? Eu vou mostrar para você como é que Elias fez. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor, que havia sido derrubado. Primeira coisa, Elias não mandou ninguém restaurar o altar. Ele mesmo restaurou. Olhe para o seu espelho amanhã e diga: eu vou restaurar o altar. Eu vou restaurar o altar. Quando nós queremos ser usados debaixo do poder de Deus, nós temos o dever de restaurar o altar, para que haja manifestação de Deus. Ele trabalha para isso, ele restaura o altar. E com as pedras ele edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez em redor do altar
uma cova, onde se podia semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, colocou sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o sacrifício e sobre a lenha. Ele disse ainda: fazei-o segunda vez. E eles fizeram segunda vez. De novo disse: fazei-o terceira vez. E eles fizeram terceira vez. Elias não só trabalhou, mas ele levou o povo a buscar água para colocar no altar. E veja bem o que aconteceu. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e clamou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja manifestado hoje que tu és Senhor em Israel, e eu sou teu servo, e que tenho feito todas as coisas conforme a tua palavra. Qual é o posicionamento do profeta? Fazer tudo segundo a palavra de Deus. Segundo a direção de Deus. Um dos problemas nossos hoje é: eu sou dono do meu nariz. Nós crescemos, mas nós viramos adolescentes e paramos na adolescência. O adolescente, eu vivo falando aqui, a criança, ela faz tudo segundo aquilo que o pai e a mãe mandam. É ou não é? Quando ele entra na adolescência, o que ele faz? Tudo o contrário. O pai está falando e ele está, não sabe de nada. Eu é que sei. Né? Então, nós só não falamos, mas as nossas atitudes muitas vezes é essa. A palavra de Deus está dizendo isso aqui. Segundo, Deus está dizendo: não vá, não faça. Sabe aquela pessoa que abre a Bíblia e fala assim: Deus vai falar comigo, Deus vai falar comigo. Deus fala exatamente o contrário do que ela está pretendendo fazer. Não, não é Deus falando, não. Deus vai falar, Deus vai falar. Senhor, me dá uma palavra, me dá uma palavra. Abre em outro lugar, exatamente o contrário, porque aquilo que ele está querendo fazer não é o propósito e o plano de Deus para a vida dele. E ali ele fica, ele fala: Deus não quer falar comigo hoje. Elias, a Bíblia diz que ele fez tudo segundo a palavra de Deus. O que você vai dizer para o seu espelho? Senhor, eu estou disposto a fazer tudo conforme a tua palavra. Muitas vezes nós queremos ser um instrumento que Deus vai usar para cair fogo do céu. Mas nós não queremos pagar o preço. Nós não queremos andar segundo a palavra de Deus. Nós não queremos pacientemente esperar por uma direção de Deus. Eu conheci um casal, chegou aqui há pouco tempo, que eu admirei bastante a atitude deles. Eles, procurando uma igreja, eles oraram e jejuaram, se eu não me engano, por 40 dias de jejum. E pensa num camarada que foi provado, porque ele vinha aqui na oração ao meio-dia, e todos os dias, quando não era eu, era a pastora Cris que fazia aquele almoço para depois da oração. Carne à vontade. Camarada não comeu carne. A esposa dele não comeu carne, até Deus direcionar, procurando ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus para a vida deles, a direção de Deus para a vida deles. Nós precisamos urgente nos envolver com Deus, porque Deus quer mover os céus através de nós. Elias insiste. Digo profeta, ele insiste. Ele insiste, ele persevera. E Elias começa: responde-me, ó Senhor, responde, para que esse povo reconheça que tu, ó Senhor, és Deus que fizeste voltar
Cadê? Onde eu perdi? O coração para ti. O que acontece que nós não conseguimos ganhar ninguém para Deus? O que será que acontece? Já parou para pensar? Trabalho com pessoas, convivo com pessoas. Será que eu ganhei eles para Deus? Você viu que já foi um pouquinho diferente, né? Elias desafiou os profetas de Baal, na frente do povo, movido pela autoridade de Deus, nada aconteceu, depois ele chama o povo para se achegar a ele. Venha para perto de mim, venha ver quem eu sou, venha ver como Deus move os céus a partir de mim. E o povo foi, agora o povo estava todo cheio de expectativa, porque o profeta, ele dá direção para o povo. Você foi chamado para dar direção para a sua casa, para a sua família. Você foi chamado para estar no meio dos seus, no meio da igreja, no lugar onde você está, sendo direcionando. Direcionando. Porque você é uma autoridade no lugar que você está. Você é o embaixador. Você é o profeta. E aí, queridos, o que Elias faz? Agora o povo já está todo cheio de expectativa. E ele diz, me responde, Senhor. Responde a minha oração. Ele insiste, clamando, para que esse povo saiba que o Senhor é Deus. E que fez voltar o coração deles para ti. Quantas vezes pessoas estão olhando para nós, procurando ver Deus em nós? Quantas vezes? Quantas vezes nós estamos ao lado de pessoas doentes emocionalmente, doentes fisicamente, pessoas com problemas seríssimos nas suas casas, nas suas famílias, mas elas olham para nós, muitas vezes, e não veem em nós a solução. Você até pode estar falando assim, nossa, mas a solução é Deus. Sou tão espiritual, não. Solução não está em mim, não. Quem Deus vai usar na terra sou eu e é você. E a Bíblia diz que Elias pediu para Deus mostrar para o povo quem era ele. Então ele perseverou. E a Bíblia diz que então caiu fogo do Senhor e consumiu o sacrifício. Caiu fogo do céu. A oração de Elias, as atitudes de Elias, como profeta, como alguém que não se importava com ele, mas se importava com quem estava em volta dele. A Bíblia diz que caiu fogo do Senhor e consumiu o sacrifício e a lenha, as pedras e a terra, e ainda secou a água que estava na cova. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Queridos, eu queria estar lá para ver uma cena dessa. Você queria estar lá para ver uma cena dessa? Pois eu quero dizer para você que uma cena dessa pode acontecer dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, no lugar onde você está. E o Elias que Deus vai usar é você. Você foi chamado para isso. Jesus já pagou o preço. Hoje o que pesa sobre as nossas vidas é nós cochearmos, é nós estarmos entre dois pensamentos e não nos posicionarmos firmemente, ouvir a voz de Deus e andar por ela. Precisamos voltar. A palavra de Deus diz em Jeremias 2:12, voltai às veredas antigas, perguntai qual é o caminho e andai por ele. Andai por ele. Voltai às veredas de quando acontecia isso aqui. Talvez mais próximo de quando você se converteu.
de quando você deixou Deus encher você do fogo dele. E você se movia por Deus e para Deus. Queridos, muitas vezes nós esfriamos. Ficamos de uma forma que andamos muitas vezes como os incrédulos. Pois Deus me chamou para mover os céus a partir da terra, enquanto eu estiver nela. Diga isso comigo, Deus me chamou para mover os céus a partir da terra. Queridos, e aí continua, eu não vou ler porque vai ficar tarde. Elias lança mais uma palavra. Depois que tudo acontece, ele diz assim: diz para Acabe que vai chover. Não tinha vento, não tinha nada. E Elias, Acabe vai para casa, vai todo mundo comer, beber, se alegrar. E Elias vai para onde? Elias vai para o monte. E a Bíblia diz que ele meteu a cabeça entre os joelhos. E ali ele orava ao Senhor, falava para o moço que estava com ele: vai lá e vê se tem sinal de chuva. Não tinha. Preste atenção no detalhe. A Bíblia diz que por 3 anos e 6 meses não choveu na terra. Ok? Porém, a Bíblia também diz que quando Deus fala com Elias, vai e fala a Acabe, faziam 3 anos. Depois de 3 anos, a palavra de Deus diz, Deus se apresenta a Elias e diz: vai a Acabe. Então, provavelmente, pelas minhas contas, todo esse processo demorou 6 meses. Entre o desafio de Baal e as orações que Elias fez. Porque a palavra de Deus diz que ele meteu os joelhos, a cabeça entre os joelhos. Ele se colocou numa posição, e ali ele ficou clamando. E ele diz para o moço: vai e olha, se tem sinal de chuva. O moço voltava e falava: não tem sinal de chuva. E outra vez, não tem sinal de chuva. E outra vez, não tem sinal de chuva. Nós não sabemos quanto tempo demorou isso. Você sabe qual que é o nosso problema de hoje? É que nós somos a geração fast food. Nós somos a geração que quer as coisas tudo rápido. Tudo rápido. Muitas vezes nós não perseveramos naquilo que Deus quer para nós. Ah, orei 5 minutos. Eu conheço uma pessoa que eu amo demais, que fala assim para mim: se eu jejuar 5 minutos e eu orar por mais 5 minutos, nossa, a hora que eu bater o olho no camarada, ele endemonia. E o pior que é verdade, e o bicho é sem vergonha. Pior que é verdade, mas ele é um daqueles que não quer saber de orar e jejuar, mas nem para nada. Porque Deus colocou algo dentro dele. Igual ele colocou dentro de mim e de você. Dentro de nós há o poder dos poderes. Elias perseverou ali, nós não sabemos quanto tempo. E a palavra de Deus diz que quando foi na 7ª vez, o moço volta e diz assim: eu vi um sinal no céu, como de uma pequena mão. Elias vai e diz para ele assim: corre, fala para Acabe aparelhar o carro, porque há sinal de abundante chuva. Há sinal de abundante chuva. Queridos, quando nós nos movemos dentro daquilo que Deus nos chamou, quando nós nos posicionamos como profeta, é o que eu estou dizendo para você: o profeta não é aquele que chega aqui e diz: eis que eu te digo, mais você está em pecado. Eis que eu te digo, mais toma uma chave. Isso acontece? Acontece. Pode ser usado dessa forma? Pode.
Mas o profeta é aquele que se posiciona em Deus, entende quem ele é em Deus, anda segundo a palavra de Deus, e Deus chamou essa igreja, é uma igreja de profetas, é a igreja de homens e mulheres que foram chamados para andar segundo a palavra de Deus. Você foi chamado para isso. Dentro de você há o poder dos poderes. Você foi chamado para fazer cair fogo do céu. Você foi chamado para fazer sol parar, lua parar, se necessário for. Eu fui chamada para isso. Nós somos chamados para caminhar por fé, para entender quem nós somos em Deus. Nós somos o povo de Deus. Nós somos os Elias de hoje. Nós somos aqueles que Deus chamou para fazer a diferença. Nós somos aqueles que Deus chamou para andar lá fora e dizer assim, ó, você está com problema? Se chega aqui a mim. E às vezes nós queremos ser tão espirituais e dizemos assim, não, nós não podemos resolver nada. É Deus que resolve. Realmente é Deus que faz. Mas Ele vai usar a mim e a você. Ele escolheu isso.